Muita saúva e pouca saúde, os mares do Brasil são. Eu sou o pônio, mas eu era um peixe. I'll just die if I don't get this recipe. O mundo vai explodir! Se tiver de sapato não sobra! Não pode sobrar! Não pode sobrar! Como estão seus sonhos? Forget it, Jake. It's Chinatown. Eu não quero ser seu amigo, Rick. Eu só quero um café da manhã. Será que é uma pessoa só? Não, Claire, é todo um coral mormon fazendo as ligações obscenas de Natal. Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... Oi, sou o João Cardoso, prazer. João, como essa é a sua primeira vez aqui no programa, você poderia se apresentar pra gente? Claro. Sou o João Cardoso, né, como eu já disse. Eu sou formado em realização audiovisual pela Unicinos. Sou um formado recém, já sou uma pessoa bem nova, tenho 21 anos. Me formei agora em dezembro de 2020. Eu participo de um grupo de um site que escreve sobre cinema, mas eu vou falar mais sobre isso no final. E acho que é isso que tem de relevante de mim sobre cinefilia e coisas afim. João, você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Ah, sim. Eu revi há pouco tempo, né? Revi agora há pouco o Lions Love, da Agnès Varda, filme de 1969 dela. É o meu filme favorito dela, que é, de longe, para mim, melhor cineasta francês que existe. E é um filme sobre a passagem dela por Hollywood, e é uma crítica dela tanto a Hollywood, ao universo Hollywood, quanto um pouco ao próprio pensamento consumista americano, e ao mesmo tempo é uma história de amor, entre um triângulo amoroso entre três hippies, que é um triângulo amoroso, no caso os três se namoram, assim, e é um filme assim sobre liberdade acima de tudo, e eu adoro Agnès Varda, então acho que essa é a minha recomendação. Esse daí é um dos poucos filmes da Agnès Varda que eu ainda não vi. Nossa, vale muito a pena. Eu adoro. Né, ela é uma que eu quero ver, assim, tipo, filmografia completa, né? E aí tem algumas coisas dela no MUBI, aí eu vi, assim, no começo do ano, eu vi todos os curtas que eu ainda não tinha assistido, mas eu quero ver se assisto esse. Esse não é curta, não. Esse daí só pra avisar pro pessoal que esse daí não é curta. Acho que tem 1h50, né? Por aí. Mas vamos falar agora sobre o tema do programa. A gente está encerrando. Esse vai ser o último programa que a gente vai falar sobre os diretores, né? Isso que vocês já devem estar acostumados, né? A gente convida alguém e aí essa pessoa escolhe um diretor, né? Seja o diretor favorito, seja um diretor que ele acha que merece ser discutido, não se tem discutido ele o suficiente. O convidado vem e nós conversamos sobre ele e falamos sobre 2 filmes. A gente começou lá com Wong Kar-wai, e é engraçado que eu estava reparando isso hoje mais cedo, que a progressão desse mês foi meio que cronológica, porque a gente começou com 2 filmes do Wong Kar-wai lá do começo dos anos 90, aí depois a gente foi para 2 filmes do Michael Mann, né? Um em meados dos anos 90 e o outro em meados dos anos 2000, e aí depois a gente seguiu com 2 filmes do M. Night Shyamalan do final da primeira década dos anos 2000, e agora a gente está encerrando com 2 filmes da segunda década do século. Você podia falar pra gente quem é o diretor? Claro. Flávio Dias, né? Ele nascido com o nome de Lavrente Índico Dias, nasceu em 1958. Ele acaba sendo um dos principais nomes do slow cinema, dessa tendência de cinema lento, né? Ele é conhecido muito pelos seus filmes de longa duração. Ele possivelmente é o cineasta que tem mais filmes nas listas de filmes mais longos da história, inclusive um dos que a gente vai discutir hoje. Os pais deles, eles eram professores da rede pública das Filipinas, né? Eu não sei se eu falei, mas ele é de cineasta filipino.
e eles se voluntariaram a ensinar os povos indígenas no interior das Filipinas, fazendo que a família inteira se mudasse para esse interior, morando em um lugar onde não tinha eletricidade e vivendo de fato na floresta junto com esses povos marginalizados. E eu acho que isso vai muito dar frutos do cinema dele. Eu estava vendo mais cedo uma entrevista que ele falava que o dia feliz dele e da família dele é quando eles iam para final de semana para a cidade grande para passar o dia inteiro vendo filme. E assim, essa foi a escola de cinema dele. Então ele vai estudar, né, quando vai para a faculdade, como não existia cursos de cinema nas Filipinas, ele estuda economia, que eu acho que isso também um pouco se mostra, assim, essas relações econômicas, elas ficam presentes nos filmes dele. E só na década de 90 que ele inicia, de fato, a trabalhar com cinema. Ele começa a trabalhar como roteirista, faz uns 2 filmes só como roteirista, mas logo ele vai, em 98, ele lança o primeiro filme dele, que se chama The Criminal of the Barrio Conception. Ele faz alguns filmes assim que não são muito, que ainda não tem um estilo muito presente, o estilo dele, né, que a gente vai ver depois, mas a partir de 2001 o filme dele, Batang West Side, entra nesse estilo lento, contemplativo e longo, de um filme de 5 horas e pouco. E ele, a partir dele, começa a ser extremamente premiado já nos festivais filipinos e na espécie do Oscar, entre aspas, das Filipinas. Ele também é extremamente premiado. E em 2004, acho que é importante ressaltar que ele lança o Evolução de uma Família Filipina, que é o grande épico da carreira dele. É um filme que até hoje é o filme de maior duração da carreira dele. É um filme de 11 horas e pouco, acho que 11 horas e 20 minutos. E ele continua ganhando notoriedade, muito em Veneza. Ele acaba lançando alguns filmes em Veneza. Ele lança 3 filmes em Veneza até no final da década de 2000. Mas é em 2013 só que ele ganha, assim, de fato, uma notoriedade grande internacional com O Norte, o Fim da História, que passa no Sertão Regar, em Cannes. E a partir daí ele começa a ser muito discutido, e os próximos filmes dele, logo os filmes seguintes dele, ganham grandes prêmios em grandes festivais europeus. Ele ganha prêmio Locarno, ele ganha prêmio em Berlim, ele ganha prêmio até em Veneza, ganhou o Leão de Ouro em Veneza, que é onde ele passou vários filmes dele. E além dessa longa duração dos filmes dele, ele é conhecido por aquilo que eu falei, essa ideia do contemplativo, uma conexão com a natureza muito grande e de trabalhar com equipes pequenas, de forma que várias vezes o diretor acumula várias funções dentro do filme, além de roteirista e produtor, que acaba muito tempo acontecendo, mas ele monta vários filmes dele. Tem filmes que ele faz o som, tem filmes que ele faz trilha sonora, tem filmes que ele fotografa, vários filmes dele, o próprio fotógrafo do filme é ele mesmo, e muito por trabalhar com o passado duro das Filipinas, com mais de um período colonial que as Filipinas já foi colônia japonesa, já foi colônia da Espanha, já teve um processo onde foi tomada pelos Estados Unidos, e depois da sua independência passou por mais de uma ditadura militar. Então é um país com um passado duro e pesado, e que o Love Diaz vai jogar na cara esse passado duro e pesado do país para criar seus filmes e criar suas narrativas. Eu vou te dizer que meu conhecimento do cinema filipino é bem limitado, né? Eu lembro que eu vi aqueles filmes exploitation dos anos 70, né, que eram geralmente capitaneados lá pela New World Pictures, lá do Roger Corman. E mais recentemente eu vi o Já Saturna The Movie, né, mas eles não têm nada a ver com o trabalho do Love Diaz, né? Porque eu acho que esse sim é um cara que está querendo refletir sobre a história do seu povo. Pelo que eu sei, assim, eu também nunca acabei não entrando muito no cinema filipino, mas tem uma nova onda que vem desse século de novos cineastas. Tem o Love Diaz, eu lembro que tem o Brilhante Mendonça também, que é um bem famoso, mas eu nunca vi nenhum filme dele, e tem mais outros que estão refletindo sobre essa história filipina, cada um do seu jeito, né? Então é um movimento que está acontecendo dentro do cinema filipino.
queria te perguntar, como é que foi que você teve contato com o Olavo Dias pela primeira vez? Ah, sim, foi quando eu tava começando a entrar nesse mundo de cinefilia e de ver filmes, assim. Eu acabei entrando um pouco tarde, só depois que eu entrei na faculdade de cinema, mesmo já gostando muito de filme, tentar entender mesmo as possibilidades de cinema foi depois que eu entrei na faculdade, e eu tinha acabado o primeiro semestre, e eu quis me aventurar num filme longo, foi isso, eu, tipo, quero tentar ver um filme de 4 horas, e eu tinha no meu HD, assim, perdido o norte, o fim da história, e eu, vou ver esse filme de 4 horas, e eu me apaixonei pelo filme, assim, fiquei completamente enlouquecido, o quão bom ele é. E eu tinha uma aula com o ouvinte, há 2 anos atrás, aula de pós-graduação, aula de mestrado, lá daqui da UERJ, e aí a professora queria falar sobre novas narrativas do cinema, né? Então, ela fez um módulo sobre cinema de arquivo, fez um sobre slow cinema e depois fez um falando sobre as relações entre arte e cinema. E aí, quando foi falar de slow cinema, ela foi falar do Olavo Dias, mas eu nunca assisti nada dele, né? Nunca tinha assistido nada dele, até o conversar com o João e chamar o João para participar do programa. Sobre essa tendência, né, do slow cinema, a gente começa falando sobre uma frase do Hitchcock. O Hitchcock vai dizer que a duração de um filme é diretamente proporcional à resistência da bexiga humana. E aí eu acho que isso meio que acaba moldando a duração dos filmes, né? Geralmente os filmes têm mais ou menos lá pela 1h30, 2 horas, né? Mas eu acho que foi desde aquela mudança que o Deleuze vai falar lá no Imagem-Tempo, né? Da mudança entre o cinema clássico, né, que é o imagem-movimento, para o imagem-tempo, né? Você tem uma preocupação com a criação do tempo, né? O tempo como um elemento. Eu lembro que o Tarkovsky também vai falar, né, que o tempo era o potencial mais rico do cinema e devia ser usado para explorar a nossa própria percepção e alterá-la. Né? Planos longos e silenciosos e poucos cortes na edição dos filmes pretendiam dar aos espectadores a sensação de passar do tempo, de perder tempo, é a relação entre o momento no tempo e o que lhe segue. Aí, algumas pessoas vão tentar falar o que é esse movimento, o que é essa tendência, né, do slow cinema. O William Brown vai falar que para um filme ser lento, né, ele não precisa ser longo, mas deve, em geral, rejeitar muitos dos tropos do cinema convencional, né, tanto de Hollywood quanto do resto do mundo. Se o cinema convencional é, na linguagem de David Bordwell, caracterizado por uma continuidade intensificada, na qual há uma taxa de corte relativamente rápida, né, uma duração média de tomada de cerca de 4 segundos, uma ação constante na tela, uma câmera em movimento permanente e variação extrema nos tamanhos das tomadas, né, de planos gerais a close-ups, e bem como o som alto na forma do diálogo, de música, de explosões e muito mais, né, os filmes lentos transmitem a imobilidade física, o vazio, o silêncio, bem como o minimalismo em relações às técnicas cinematográficas. A taxa de corte lenta, menos movimento de câmera e uma tendência geral para planos mais longos sobre os close-ups. Então, como o Manojla Dargis vai resumir, né, o cinema convencional promove a distração, enquanto o outro, o slow cinema, incentiva a contemplação. Aí, sobre o slow cinema, o Thiago de Luca, ele tem um livro, ele organizou um livro, e que o próprio esse William Brown tem um artigo né, nesse livro, e ele também escreveu um outro livro sobre a duração dos filmes longos, e aí ele vai falar que o Olavo Dias e o Wang Bing são os cineastas mais notáveis interessados na forma longa hoje, né?
frequentemente eles são associados ao cinema lento, mas vale ressaltar que esses dois diretores se destacam neste panteão por seus filmes serem longos e lentos, né? De fato, com algumas exceções, a duração padrão do filme lento, normalmente, está naquelas médias de 2 horas que eu falei. A qualidade duracional do seu trabalho deve, portanto, ser entendida como operando em 2 níveis de reforço, né? O primeiro nível está ligado à estética dos filmes, que, à semelhança de outros filmes lentos, recorre a longas tomadas contemplativas, conteúdos visuais minimalistas, silêncio, imobilidade e outras estratégias a fim de enfatizar a duração como elemento constitutivo da experiência cinematográfica e no que diz respeito à forma como o tempo é emoldurado dentro do filme como ritmo. E o segundo diz respeito à duração de seus filmes, a duração entendida como longos tempos de execução quantificados e medidos por um instrumento mecânico, né, o relógio. Aí, sobre o consumo dos filmes longos, né, a gente lembra, né, quando o Andy Warhol estava falando sobre seus filmes, né, ele tem 2 filmes longuíssimos, né, que é o Sleep e o Empire. E aí o Andy Warhol vai falar que para assistir o filme dele, ele está querendo, né, um espectador de modo distraído, fragmentado, desfocado, né, encorajando os espectadores a fazer outras atividades enquanto assistem seus filmes. Então, né, o Justin Reams vai dizer que esses 2 filmes devem ser entendidos como filmes de mobiliário, né, furniture films, né, no sentido de que a imagem cinematográfica passa a ser apenas um dos objetos disponíveis para o consumo visual. O Matthew Flanagan vai dizer que os filmes do Lavie Diaz foram projetados em Toronto e em Roterdã em um espaço de instalação aberto, onde tinha comida e bebida eram fornecidas e onde pessoas eram encorajadas a ir e vir durante a projeção. Entretanto, se você vê esses filmes do Lavie Diaz, você percebe que um aspecto crucial nos filmes dele são os enredos intricados, né? Muitas vezes vistos como alegorias nacionais que podem abranger décadas ou até séculos da história filipina em uma malha textual. Então, a este respeito, a afirmação, né, de que esses filmes poderiam ser vistos em pedaços não é totalmente precisa, né? Você precisa estar lá assistindo. William Brown vai continuar, vai dizer que em mais ou menos aquele filme que ele fez, o Melancolia, é composto por 149 planos durante a sua duração de 450 minutos, que significa que a duração média de um plano é 181 segundos, ou seja, um pouco mais de 3 minutos. Isso é significativamente mais longo do que a duração média de 4 segundos de um filme convencional. Então, além de alguns jump cuts à parte, né, não há nenhuma edição interna em Melancolia, o que significa que quase todas as cenas são filmadas em uma tomada única. E aí, como você falou, né, o Lavie Diaz é membro dessa novela vague filipina, né, junto com, como você falou, né, o Brilhante Mendonça, o Adolfo Alice Jr., Jeffrey Jeturian, Raya Martin, né, e eles combatem, né, o que eles chamam de... O que o livro do Slow Cinema chama de o cinema de ação, né? E o que acontece é que o Lavie Diaz, ele não está simplesmente se opondo ao cinema convencional de Hollywood, mas também ao cinema mainstream filipino, né? Porque muitos dos filmes do pessoal da Nova Onda, da Novela Vague, né, eles são censurados, banidos, e geralmente estão lutando para encontrar o público convencional, né? Dito isso, com exceção de alguns trabalhos de Martin, Diaz é o único cineasta da Novela Vague filipina que faz filmes tão longos e que está comprometido com a técnica do cinema lento. O documentário de Kavner, Philippine New Wave, eu não vi esse filme. This is not a film movement. Né? Diaz fala sobre o fascismo do cinema convencional, que é feito simplesmente para fins de entretenimento. A implicação é que ele não se propõe exclusivamente a entreter,
mas também para alcançar algo mais. O que você achou? Não, acho que faz sentido. Tudo que tu disse faz bastante sentido, assim. Essa questão do... Puxar um pouco agora, tu falou do final, mas para falar de outras coisas de antes. Questão de entretenimento. O slow cinema, ele não é um tipo de cinema feito para entreter. Eu acho que, na real, é um cinema bem penoso de assistir. É um cinema meio doloroso de assistir. Eu tentei ver o Dead Souls, do Wang Bin, né, que tu tinha comentado do Wang Bin. É muito difícil de assistir. E não deixa de ser um bom filme. Eu não consegui assistir. Eu quero uma hora parar para pegar para ver. Mas é um filme difícil de assistir. É um filme doloroso. A própria duração do filme, ela influencia na dor que o filme quer te causar. E de fato, essa ideia que tu falou de transmitir o filme dele em uma instalação artística não faz o menor sentido. É um filme para se assistir no cinema. Eu acho que assistir Love Dias de qualquer forma que não seja cinema, mesmo que eu nunca tenha conseguido ver num cinema, me parece errado. Porque é um filme que ele te pede tua total atenção o máximo de tempo que tu conseguir. Porque, de fato, a narrativa, ela não é linear, ela não é sequencial, assim. É uma narrativa entrecortada, é uma narrativa que pede tua atenção e é um visual que te pede tua total atenção pelo máximo de tempo que tu consegue. Eu acho que esse espaço de não ter a total atenção não é o ideal para ver um filme do Love Dias, por exemplo. O espaço da sala de cinema onde toda a tua atenção tá para tela é o espaço, quase o único espaço possível para um filme do Love Dias, talvez por esse próprio tipo de slow cinema onde vai além da pura contemplação. Tu falou do Andy Warhol, do Empire, do Sleep. O Sleep ele tem o pensamento que ele gera por causa da contemplação, e puramente da contemplação até, quase. Mas os filmes do Wang Bin, do Love Dias, do Bellatar, eles te pedem algo além da contemplação, pela contemplação. Então eu acho que faz bastante sentido isso que tu falou. É aquilo, não é um filme para ser entretenimento, é um filme para te causar emoções, inclusive por causa da duração. Mas ao mesmo tempo eu acho que, pelo menos o Love Dias, eu sinto que quase todos os filmes dele, pelo menos os que eu vi, tem umas divisórias de partes, assim. Acho que ele não te causa essa punição por tu não ver todo de uma vez só, por exemplo. Pensando naquela anedota da bexiga do Hitchcock, assim, eu acho que pro Love Dias é mais importante que tu esteja se doando completo pro filme em o máximo de tempo do que seguido, assim. O importante é que tu consiga, em algum certo momento, se doar completamente pro filme, e quando tu consegue fazer isso, tu é muito bem recompensado pelo trabalho dele. Agora que a gente já falou do tema, né, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora, ou meu co-apresentador, ou meus co-apresentadores, escolhemos um tema. Hoje foram filmes dirigidos pelo Love Dias. O João escolheu 2 filmes dentro desse tema, a que eu ainda não havia assistido. Né? Nós vimos os filmes e agora a gente vai conversar sobre eles. João, qual foi o primeiro filme que você escolheu para mim? Norte, o Fim da História, de 2013. Vamos conversar sobre Norte, o Fim da História, mas antes vamos ouvir o trailer. Dito na ako. Fabian, hindi ka kailangan maging ganito habang buhay. Salamat. O filme foi dirigido pelo Love Dias, com o roteiro de Rodi Vera e Love Dias,
baseado na história de Roy Vera, Michiko Yamamoto e Moira Lang. O filme é estrelado por Sid Lucero, Art Alemania e Angeli Baiani. Um homem é injustamente preso por assassinato enquanto o verdadeiro assassino está solto. Sua esposa e filhos vagueiam pelo campo em busca de algum tipo de redenção. Essa sinopse vem do MUBI. Eu gostei, foi o meu primeiro contato com Live Dias. Na verdade, eu assisti a primeira cena lá nesse curso que eu participei como ouvinte. E aí assisti a ele todo, deu uma nova experiência, né? E eu gostaria de refazer um pouquinho a sinopse, né? E aí a gente falar um pouquinho sobre como algumas coisas, alguns elementos do filme, né? Então, o filme começa com uma tomada fixa de 5 minutos, né? É uma cena em que se passa num café, em que um grupo de intelectuais urbanos está sentado conversando, né? Meio sério, meio jocoso, sobre filosofia, história, direito. Né? E aí a gente é apresentado, né, a esse jovem chamado Fabian, que é meio que uma figura meio que Raskolnikov, né? Completamente. Crime e Castigo, né? Que ele é brilhante, ele tem aquelas opiniões dele, ele acaba cometendo um crime, e aí, para a consternação dos seus colegas, né, e ex-professores, né, ele abandona os estudos que aparentemente o destinavam, né, para algum tipo de uma carreira do direito, né, que poderia ter lançado uma luz redentora na escuridão da vida pública filipina, né? Mas o Fabian está fatigado, está preso a um conjunto de ideias que, dependendo de como ele as expressa, né, se assemelham a um idealismo desiludido, né, um niilismo sem sentido, ou um mero sofisma. Né? Ele alega estar comprometido a um novo tipo de compreensão além de tudo. Né? Mas a linha que finalmente emerge é brutalmente reacionária. Né? Ele me pareceu bem olavista, só faltou falar de cu. Né? É uma crença, né, no mais brilhante autoeleito, né, o melhor arrogante, né, o direito de identificar e eliminar os elementos ruins da sociedade. Né? Ele falava que não, as pessoas tinham, o pessoal ruim tem que ser eliminado. E ele faz um monte, ele começa o filme fazendo um monte de coisa errada, né? Ele, além de falar esse troço, né, ele transa com a namorada de um dos melhores amigos dele, e aí, além de tudo, ainda joga na cara dela, na frente de todo mundo, isso, né? E aí, no final, ele acaba matando uma mulher, né, que é uma agiota, a quem ele tinha pedido dinheiro emprestado. E aí ele acaba matando ela e a filha, né? Uma a gente vê, né, na tela, e a outra no extracampo, né, numa cena envolvente que acaba meio espelhada no final do filme. Né? E aí ele foge com um carregamento de objetos e de valor penhorado. E aí essa figura, né, eu tava vendo e eu falei assim, cara, o maior crime que ele cometeu foi justamente matar a vilã do filme nos primeiros 40 minutos. Né? Porque eu tava imaginando que quem ia infernizar a vida de todo mundo ia ser justamente a Magda, né? Por quê? Porque a Magda é o ponto de ligação com os outros dois personagens, né? Com o Joaquim e a Elisa, né? Que eram um casal pobre, né? Que luta para sustentar os filhos. E aí eles tinham um negócio, eles queriam abrir um restaurante, mas porque eles estavam devendo dinheiro para Magda, eles acabaram tendo que postergar os sonhos, né? E aí, no desespero, o Joaquim acaba brigando com a Magda, e aí, quando a Magda é morta, a polícia vai e prende o Joaquim. E aí, o que deixa a Elisa desamparada, né? Ela passa a ter que vender legumes com a irmã para criar os filhos, enquanto o Joaquim, né, tá lá na cadeia sofrendo muito. E a cada vez, uma coisa que eu reparei é que a cada momento do filme
ele vai ficando cada vez mais humilde, né? Mais beatificado, né? Ele começa o filme de uma determinada maneira e ele vai ficando cada vez mais bonzinho, né? Até o ponto de que tem um determinado momento que tem um personagem que ataca ele e aí, alguns minutos depois, ele acaba, né, se ferindo e quem ajuda ele é justamente o Joaquim. E a coisa que mais me chama a atenção desse filme, a coisa que eu mais gostei, que eu fiquei apaixonado, foi justamente a fotografia, né? A fotografia é sensacional. Sobre essa questão da fotografia, eu acho que é importante ressaltar que essa não é uma feita pelo Lavidia. Eu acho que eu gosto muito mais dos filmes que ele não fotografa, o próprio filme, mesmo ele sendo um bom fotógrafo. Esse foi fotografado pelo Larry Manda, que também fotografou o próximo filme que a gente vai falar, e essa dupla, assim, quando eles estão trabalhando junto, eles fazem as melhores fotografias da carreira do Love Dias. É sensacional, sensacional, assim, dá vontade de, sei lá, imprimir e botar num quadro, assim, de tão bonitos que são os planos abertos que ele faz, assim, são sensacionais. A gente falou logo no começo, né, que muitos dos seus filmes são alegorias sobre a história das Filipinas, e aí eles comentam, os personagens desse filme, eles comentam logo no começo, né, que a história das Filipinas é repleta por traições, né, e aí esse filme tem um quê de espelhar a história das Filipinas no sentido do julgamento do Joaquim, né? O julgamento do Joaquim se assemelha demais ao julgamento do Andrés Bonifácio, que vai ser um personagem, apesar... Ele não aparece, né, o Andrés Bonifácio? Eles só estão procurando o corpo dele, né? Eu não lembro se ele chega a aparecer em imagem ou não. De qualquer forma, é um personagem que é citado no filme que a gente vai ver, né, mas o julgamento dele, né, quando ele e o Procópio, né, eles são julgados e o júri é todo comprado pelo Aguinaldo, que é o adversário político dele, e o próprio advogado, né, de defesa declarou a culpa do seu cliente, né, e aí quando você tem, né, o advogado do Joaquim declarando ele culpado por um crime que ele não cometeu, né, você acaba associando esse fato à história das Filipinas. E é uma coisa, aquele momento em que a Elisa vai conversar com o advogado, e o advogado só fala inglês com ela, e ela fica perdida, né, e aí mostra meio que um elitismo, né, eu acho que da classe jurídica, né, que aí eu acho que depois você vai reverter quando um grupo de advogados resolve ajudar, mas nesse momento você vê uma elitização das carreiras jurídicas, né? E aí que não vem problema nenhum em deixar uma pessoa que é inocente passar o resto da vida na cadeia. Além do Raskolnikov, uma das críticas sobre esse filme, ele vai falar que esse filme, além do Raskolnikov, Fabiano também é inspirado no ex-presidente das Filipinas, né, o Ferdinand Marcos, né, porque o filme é passado na cidade natal do Ferdinand Marcos. Como o Fabian Marcos foi estudante de direito brilhante que cometeu um assassinato quando mais jovem, né, entretanto ele foi julgado e condenado, então apresentou seu próprio recurso e foi absolvido enquanto ainda estudava para os exames da Ordem dos Advogados lá das Filipinas, no qual ele obteve a pontuação mais alta. Como Fabian deixa claro em seus discursos com amigos e professores, ele, como Marcos, admira a competência, a capacidade de tomar decisões decisivas contra o mal percebido, e Fabian, a certa altura, professa abertamente sua admiração a esse ex-presidente, declarando que ele estava no caminho certo quando se tratava de combater o comunismo. Ele só distraiu nos últimos anos, né? Então, os paralelos do Fabian com o Marcos, né, são muito claros. Uhum, com certeza. Mas eu gostei demais, assim, foi um filme que realmente você não vê que passaram-se 4 horas. Pois é, eu gosto muito dele e eu acho que nele já tem
algo que me chama muita atenção no cinema do Lave Dias, que eu acabo, talvez por conhecer pouco do slow cinema, fazendo uma comparação com o Belatar, de diferença entre os dois, é que o Lave Dias, ele te coloca muito próximo ao personagem, assim, ele quer te passar as sensações do personagem o tempo inteiro. E principalmente ele faz isso com o Joaquim. Ele quer te passar esse medo que ele tem da cadeia, dos colegas de cela dele, do chefe da cadeia, mas ao mesmo tempo a paixão que ele vai ter que se machuca, a saudade da família que ele tem. E a mesma coisa com a Elisa. Ele quer passar, eu acho que ele tenta o tempo inteiro te deixar próximo. Com a Elisa também, ele tenta fazer essa aproximação com os personagens. Com o Fabian já é um pouco um outro caso, é um caso separado assim dos dois, mas com o Joaquim e com a Elisa ele tenta fazer esse processo de nos colocar como espectador nos sentimentos desses personagens, e isso através do enquadramento dele, que são maravilhosos, através da fotografia e através da forma do diálogo cansada, né? Já o Fabian, ele é um caso diferente dos outros dois, porque o Fabian, a gente, mesmo ele sendo o personagem que a gente mais passa tempo de tela com ele, dos três, é o que está mais distante da gente, é sempre uma incógnita, e eu acho que às vezes até em certos momentos a fotografia e a própria direção de arte tem uma estranheza quando é os planos dele. O plano que ele tá na casa dele com a namorada do amigo, tem uma artificialidade naquela luz, tem e na própria atuação deles, eles não têm aquele estilo mais realista, mais crua, do Lave Dias. Eu sinto uma certa artificialidade muito grande no Fabian, e que vai se mostrar nessa psicopatia dele, que vai sendo revelada ao longo do filme. E acho que tu falou desse olavismo que se contradiz sem se contradizer, né? Tu falou desse elitismo desse meio jurídico, né? Eu acho que o filme tá tentando, de certo modo, fazendo um prenúncio com o personagem do Fabian, do atual presidente das Filipinas, qual é o nome do moço? Ele faz com o personagem do Fabian um prenúncio desse Duterte, porque o Duterte ele segue essa linha, acho que olavista, só que também menos anal. Uhum. E ele tem, o Duterte tem, entre aspas, um esquadrão da morte próprio dele. Ele é um cara mais próximo ao povo, ele é um populista que fala bonito com o povo, mas acaba também tendo tendências antidemocráticas, né? E eu acho que acaba, porque na época que seu filme do Duterte ainda não era presidente, ele virou presidente em 2016, né? Porque ele era prefeito de Davao, uma cidade das Filipinas, e acho que ele tem esse prenúncio desse movimento mais populista que as próprias Filipinas acabam fazendo futuramente, mas populista com tendências assassinas. Então vamos passar para o próximo? Uhum. Qual foi o segundo filme que você me indicou? O segundo filme foi Canção para um Doloroso Mistério, de 2016. Vamos conversar sobre Canção para um Doloroso Mistério logo depois de ouvirmos o trailer.
O filme foi escrito e dirigido pelo Live Diaz e atuou no filme Piolo Pascual, John Lloyd Cruz, Razel Orencio e Alessandra De Rossi. Andrés Bonifácio e de Castro é considerado o pai da Revolução Filipina contra o domínio colonial espanhol durante o século XIX. A busca pelo corpo de Andrés Bonifácio torna-se uma jornada épica no meio da história, da literatura e da mitologia. A sinopse vem da 43ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Quando eu estava montando o roteiro, né, eu estava pensando que assim, ia ser mais interessante a gente falar desse filme, porque esse filme também fala sobre esse personagem, esse Andrés Bonifácio. E é um filme que é uma maratona, né? Assim, porque além das 8 horas de duração, ele é em preto e branco, não tem trilha sonora, é inteiramente composto por câmera, tomadas estáticas, né? Talvez há uns 5 movimentos leves de câmera ao todo, né? É falado em espanhol e tagalo e quase totalmente desprovido de senso de humor, né? É um filme que realmente demanda bastante, né? Não é um filme que aquilo que você falou assim, tipo, não é entretenimento, assim, tipo, não é assim, porque é 8 horas, aí você pode falar assim, mas o Senhor dos Anéis são 9, mas assim é diferente, né? Nossa, o Senhor dos Anéis passa voando perto desse. Esse daí é mais contemplativo, né? E muitas vezes assim você fica se perguntando, né? Eu muitas vezes eu parava para ver quem eram esses personagens, né? Porque tem muitos personagens históricos nesse filme, né? Não é só o Andrés Bonifácio, né? Você tem o Izegani, Gregório de Jesus, você tem o José Rizal, que vai ser um personagem que tinha acabado de ser assassinado no começo do filme. Você tem a Cesária Bellarmino, você tem, né, esses personagens que são personagens que fizeram parte da história lá das Filipinas, né? E quando eu vi o Letterboxd colocando esse filme como fantasia, eu falei assim, eu comecei a achar que, assim, eu fui procurar os nomes, esses personagens, e aí vi que eles eram históricos, porque eu já estava achando que isso daí era da ideia do Live Diaz, mas aí ao longo do filme que fui percebendo que não, existem aspectos mitológicos que aí eu adorei, né? Os Tikbalang são sensacionais, eu adorei esses personagens, que são personagens da mitologia lá das Filipinas, né? Que são homens-cavalos, né? Que são meio que tricksters, né? Que pregam peças nas pessoas, né? Fazem as pessoas se perderem nas florestas. E aí esses personagens eu realmente fiquei encantado com eles, porque assim, na verdade, você fica na dúvida se são 3, mas eu acho que ele é só um que fica mudando de forma ao longo dos cortes, né? Tem um corte, ele já mudou de forma. Esses personagens sensacionais. Esse para mim é o filme que eu falo sobre a dor da duração. Ele é um filme que ele é feito para te machucar. Além do que está acontecendo, que é enlouquecedor, eu acho que é um filme que ele está querendo, de certa forma, te enlouquecer junto com os personagens, junto com a Gregória, assim. E tem uma reflexão sobre arte, eu acho que quase no final, se bem que quase no final de um filme de 8 horas, eu não sei, acho que lá pela 5ª hora, em que o Simon está conversando com o Izagani sobre arte, porque o Izagani é um poeta, e aí eles estavam conversando e ele falando que tinha desistido da arte, né? Tinha desistido da poesia, e aí o Simon vai falar, né, que o mundo precisa de arte. Aí o Izagani fala assim, não, a arte é egoísta. E tem um determinado crítico que vai falar desse filme, que vai falar que esse filme é uma mistura das duas coisas, né? Assim, tipo, você vê a alma do artista, né, através desse filme, mas também é uma coisa que dá dificuldade, né? Ele vai falar que isso daí foi meio que uma posição meio que narcisista do Live Diaz, falar assim, não, vamos dificultar as coisas aqui para vocês. Vocês querem apreciar a arte? Eu vou dificultar um pouquinho para vocês. Mas eu gostei bastante. Eu não consegui assistir de uma vez.
Mas eu gostei bastante. Um outro crítico vai falar desse filme, vai falar que esse filme, ele é para o cinema o que o Guerra e Paz é para a literatura, né? Então, porque ele traça vários caminhos e fios de personagens ao longo da Revolução Filipina, né, que aconteceu em 1896 e 1897, os bordados em exibição por meio de medidas calculadas, né, que redefinem a paciência e tecem lendas urbanas, tradições locais, expressões artísticas da vida real, como o capítulo mais sensível da história filipina, né, seguindo, né, o Izegani e o Basílio, né, na tentativa de capturar o infame e misterioso Simão, e a mística e dolorosa Gregório de Jesus, cuja reputação forma um grupo de busca do misterioso Andrés Bonifácio. O resultado, pai da Revolução. Assim, é um filme duro, é um filme lento, mas assim, eu acho que se você chegar até o final, você vai aproveitar bastante. Com certeza. Eu bato na tecla do processo de enlouquecimento dos personagens, que ele é para ser compartilhado pelo espectador. Essas paisagens labirínticas da floresta, assim, a gente revê a floresta e a gente não sabe, e muda de plano, a gente não sabe muito bem quanto tempo passou, quanto eles andaram, e eles ainda estão nessa floresta. Ele causa um processo, acho que, parecido com o que esses personagens estão sentindo, e é aquilo que eu havia falado sobre o norte fim da história. O Lávio Dias, ele quer muito que tu compartilhe de sensações com os personagens dele, e eu acho que isso passa muito por essas sensações negativas, né? O filme não é um filme gostoso de se assistir. Ele é um filme duro, é um filme extremamente duro e difícil, é um filme de difícil acesso, porque são sentimentos de difícil acesso que ele quer te causar. E ele faz isso, né, trabalhando nessa história mitológica das Filipinas, que é aquilo. Eu acho que falar de Lávio Dias é falar de dureza, né? Não se pode falar de Lávio Dias sem falar de dureza, e ele mesmo fala que não se pode falar das Filipinas sem falar da dureza dessa história filipina. Então ele acaba colocando essa dureza e essa melancolia dentro do cinema dele, de forma que te cause a mesma dureza e melancolia que o próprio personagem sente ao longo do filme. Sim, faz sentido. E para mim isso é que me encanta, assim. Eu acho que essa força que ele tem de te carregar durante o filme é o que mais me encanta no filme dele. Eu não sou, de fato, um grande fã de slow cinema, mas eu sou um grande fã de Lávio Dias por isso, pela força que ele tem de nos carregar junto com o personagem ao longo desse filme, e isso sem deixar de fazer um comentário muito potente e muito forte, político, sobre a própria história do país, sobre a própria arte, como tu ressaltou, e sobre a função da arte, e acaba sendo um próprio metacomentário sobre o próprio filme, né? Ele fala em certo momento que acho que a arte a arte faz parte do processo evolucionário. Ele fala alguma coisa assim, não é? Uhum, sim. Então esse acaba virando, de certa forma, um metacomentário sobre o filme. E tu disse sobre essa crítica, que chamou o próprio filme de um trabalho um tanto quanto egoísta, e ele cita isso, né, que a arte em si ela não é egoísta, o artista que pode ser egoísta. E eu acho que ele entende que esse trabalho dele, esse trabalho doloroso e penoso do filme dele, de assistir o filme dele, esses filmes longos, é um trabalho egoísta dele, mas eu acho que ele entende também que com isso ele está querendo discutir coisas muito profundas e querendo acessar coisas que seriam muito mais difíceis, ou talvez não possivelmente acessáveis por um filme, entre aspas, com uma duração convencional. Uhum. Eu queria comentar um pouco, já que falar sobre o final do filme mesmo, assim, daí, como tu disse, pro filme de 8 horas acaba sendo, o que eu tô querendo dizer, acho que é os últimos 20, 30 minutos do filme, que vira, assim,
aí que vira uma experiência completamente sensorial, assim, tudo que tinha para contemplativa do filme acontece, e daí vira um processo assim só de... Eu acho que ele é um momento que o filme vira contemplativo, e pra mim é onde eu me apaixonei pelo filme. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o filme, eu passei o filme inteiro não entendendo por que do filme ser tão longo, por que do filme ser do jeito que ele é, e naquele momento de contemplação, acho que tem imagens belíssimas daquela cabana pegando fogo, por exemplo, e depois das mulheres caminhando pela floresta próximo ao rio, e até mesmo antes com acho que é o fantasma do cara que tá no barco, naquela jangadinha, e aquilo ali dá uma catarse assim que só tu passando por todo esse processo doloroso e penoso do filme que tu consegue alcançar isso. É só tu se dedicando pro filme que tu consegue ter essa catarse que eu vou ser sincero, acho que poucos filmes me deram uma catarse tamanha quanto esses 20 minutos finais de Canção por um Doloroso Mistério. Depois dessa ótima conversa que a gente teve sobre esses dois filmes desse diretor que eu não conhecia, né? Ou seja, são dois filmes desse diretor que estavam lá no meu ponto cego, vamos falar sobre streaming no quadro Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, João, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming que você gostaria de recomendar pra gente? Eu vou recomendar um filme bem diferente do que a gente comentou aqui, um filme que é bem divertido de assistir, que é quase puramente entretenimento, um filme que tá no MUBI, ele entrou naquele catálogo permanente no MUBI. O filme é The Legend of the Stardust Brothers, do Makoto Tezuka, tá no MUBI, é um filme de 1985, é um musical, assim, sei lá, é um filme que a trilha sonora foi criada antes do roteiro, então é um filme que ele não faz muito sentido, ele não se importa muito com isso, ele é um filme muito mais de diversão visual, sobre uma banda feita pela indústria a partir de dois cantores punks para fazer uma banda pop no Japão, assim, é muito engraçado, é um filme muito engraçado, muito divertido, com umas músicas chiclete, umas cenas que não fazem o menor sentido elas existirem, mas elas estão ali, e é lindo. Dirigido pelo filho do Tezuka, o que escreve mangás, escritor do Astro Boy. É o filho dele que dirigiu o filme. Olha só. Você tem algum meio de contato, João? Sim, eu tenho participo de um site de crítica e textos de cinema, que é o Querido Cinéfilo. A gente tem também um podcast, que também é o Querido Cinéfilo, pode achar em qualquer agregador de podcast. O site coloca no Google Querido Cinéfilo, mas também é queridocinéfilo.com. Mas vocês podem nos achar nas nossas redes sociais também do Querido Cinéfilo. Tem no Facebook, Querido Cinéfilo, tem o Twitter e o Instagram, que são @queridocinéfilo. O Twitter, ele é muito mal organizado por mim, né? Porque eu sou uma pessoa muito bagunçada. E o meu @ no Twitter, ele é muito complexo, eu tenho que mudar ele. Então, se vocês forem, eu recomendo vocês irem no Twitter do Querido Cinéfilo, e lá tá linkado o meu Twitter, onde eu faço minhas divagações aleatórias sobre cinema que ninguém presta atenção. No máximo, o Thiago, que fico muito feliz que ele às vezes curte meus tweets aleatórios sobre cinema. Sempre que eu vejo, eu curto. Falando da página, você podia falar um pouquinho da página, Querido Cinéfilo? Claro. Nós somos 6 pessoas, na real, que se conheceram, né, por causa de grupos no Facebook, assim, então a gente é um site bem diverso, na real. A gente não tem muito um editorial muito grande, assim, de vamos passar, a gente tem que escrever textos sobre esses filmes. A gente acaba tendo bastante liberdade pro bem e pro mal, então eu acredito que é um site muito diverso, por ser 6 pessoas diversas com gostos diferentes pro cinema, e mesmo tendo bastante crítica sobre filmes recentes, volta e meia saem uns textos super sobre o que a gente está querendo falar, sobre simplesmente o que a gente está querendo falar. Um tempo atrás, o Fernando, que é um dos membros do site, escreveu um filme sobre paternidade, nostalgia e Time Bandits, do Terry Gilliam. Então, isso é um texto maravilhoso, acho que é um dos melhores textos que a gente tem no site. Recomendaria muito. E
Eu tenho um texto meu lá sobre no Berubago, que também é um texto que eu gosto bastante. Então acaba sendo um site bem variado. Mesma coisa com o podcast. A gente fez já podcasts desde no Berubago versus Novela e Vague até Velozes e Furiosos. Fantástico. E aí, a periodicidade do podcast é o quê? Semanal? É semanal. A gente toda semana, sexta-feira, sai um episódio novo. A gente já tá com uns 30 episódios e com um monte gravado já. Ai, que fantástico. Onde ter 6 pessoas na equipe, a gente faz podcast com 3 pessoas, dá pra gravar 2 por semana. É verdade. Agradeço muito. João, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite, espero que tenha ficado bom o episódio. Espero que eu possa voltar. Com certeza, a gente vai falar de... Não vou dar spoiler do que a gente vai falar não, mas se preparem. Agradeço também você que está escutando a gente. Você pode mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Você pode visitar nossa página no Facebook. Mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Da Rua Pareto, eu sou o Thiago. Fui João Cardoso. Muito obrigado. E este foi o podcast Ponto Cego.